Boa noite, amigos e amigas da Associação Espírita Humberto de Campos. É uma satisfação para mim estar aqui nessa noite. Meu nome é Emilson Pial e mais satisfação e alegria tenho estarmos comemorando nesse mês de julho os 50 anos dessa instituição, o que é uma marca muito importante. Costumo dizer que cada centro espírita que se abre é um ponto de luz aberto na sociedade, nas nossas vidas, um farol a iluminar os caminhos nessa noite escura, nesses escombros fumegantes que compõem a nossa sociedade. Então, parabéns à direção da casa. Quero mandar um abraço especial para a nossa querida Elizabeth, que tão honrosamente nos convidou para essa atividade. E para iniciarmos, vamos fazer uma prece para buscarmos a força na espiritualidade maior e nos sintonizarmos para o trabalho dessa manhã. Querido Deus, que nos impulsiona nessa trajetória evolutiva e nos deu Jesus como guia e modelo. Orienta nossos passos, ilumina nossos caminhos e permita que nós possamos seguir as pegadas de Jesus nesse processo de ajudar-nos e ajudar o planeta na sua transformação, na sua melhoria, na sua modernização. Que cada um de nós possa, espelhando-se em Jesus, ser aqui na Terra um representante desse poder divino, essa centelha que ao reencarnar se transforma numa manifestação de um ponto de luz na sociedade. Que cada um de nós possa ser, a cada dia, como Francisco de Assis, um semeador da paz, um semeador do amor, um semeador da luz. Com os nossos corações exultantes por estarmos comemorando esses 50 anos dessa casa espírita, nós te pedimos a orientação e a iluminação para os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Bem, o tema que me coube é o Conhece-te a ti mesmo, que está na questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Esse é um tema muito importante nos dias atuais, pois nos força a refletir sobre o papel que estamos desempenhando na Terra e sobre a forma como cada um de nós vem se colocando como instrumento de transformação na sociedade onde nos encontramos. É importante perceber que a obra espírita, a codificação da doutrina trazida por Kardec, vem nos mostrar que é através do nosso aperfeiçoamento nas reencarnações sucessivas, da nossa aprendizagem, da nossa transformação interior, que nós vamos nos qualificando, que nós vamos nos aperfeiçoando até nos tornarmos espíritos puros. Conforme nós aprendemos em várias lições na codificação, é através das reencarnações sucessivas que nós vamos aparando as arestas das nossas imperfeições, reduzindo os nossos erros, os nossos vícios, os nossos defeitos, estimulando as nossas virtudes e assim progressivamente nós vamos nos tornando melhores. E como os próprios espíritos nos dizem, nós só chegaremos a essa perfeição absoluta quando nós formos espíritos puros. Então, até lá, somos todos espíritos que estamos em um processo de transformação, em um processo de aprendizagem, rumo a essa mudança, rumo a esse homem novo que um dia todos nos tornaremos. Nesse sentido, é preciso que sejamos capazes de dar passos firmes na direção da transformação que queremos que aconteça. Nem sempre a gente consegue êxito, porque como nós vivemos num mundo de provas e expiações, nesse nosso planeta Terra, os desafios, as tentações, os problemas, as dificuldades, eles são de toda ordem. E nós carregamos instintivamente, na nossa natureza íntima, muitos vícios, muitos defeitos, e muitas vezes temos dificuldade de nos livrar deles. Muitos de nós gostaríamos de ser mais calmos, mais pacientes, mais tolerantes, gostaríamos de brigar menos, gostaríamos de ser pessoas mais mansas, vamos dizer assim, mas é muito difícil isso. Por que é difícil? Porque o nosso mundo é um mundo cheio de tribulações. E o egoísmo e o orgulho dentro de nossos corações também são elementos que acabam funcionando como gatilhos disparadores dessas sensações, dessas emoções. Os espíritos nos dizem que muitas vezes nós entramos numa briga, entramos numa confusão, entramos numa crítica ou fazemos crítica às outras pessoas, porque o nosso orgulho nos impulsiona a um processo de comparação. E às vezes a gente se compara com o pior.
é interessante isso porque às vezes a gente tem um comportamento oposto daquele que a gente gostaria, depois a gente fica morrendo de vergonha das coisas que fez, mas faz e repete. E é da nossa natureza ser falhos. Então o que que os Espíritos nos dizem? Que nós precisamos entender que nós somos seres a caminho da perfeição, mas não somos perfeitos ainda. Mas temos que a cada dia lutar e nos esforçar para transformar essa realidade íntima, para mudar esse comportamento íntimo. E como é que a gente faz isso? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, lá na questão 919. Percebam, desde o princípio da obra, ao nos falar sobre Deus, sobre a matéria, sobre o espírito, sobre a reencarnação, sobre as diversas formas da encarnação, as encarnações nos diversos mundos, a transformação do homem, como nós nos aperfeiçoamos, por que estamos na Terra, etc, etc. Kardec chega a um ponto e diz aos espíritos, olha, tudo bem, essas lições são importantes, são válidas, mas como é que um homem pode trabalhar para alcançar essa perfeição moral? Uma vez que a gente alcançou um alto desenvolvimento intelectual, como é que a gente alcança essa perfeição moral? E aí os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Ou mais precisamente, como está escrito lá, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, na sua sagacidade, Kardec era um professor, né? Então ele diz assim, olha, essa é uma lição antiga que todos nós conhecemos, mas como é que você faz para alcançar isso? Como é que você faz para ter esse autoconhecimento? E aí o Espírito de São Luís, numa pergunta longa, que dá em mais ou menos umas 3 páginas, dependendo da edição do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, fazei como eu fazia. A cada dia, ao chegar em casa, eu passava em revista todos os meus comportamentos, todas as minhas atitudes e verificava se de alguma forma eu havia ferido alguém, magoado alguém, ou adotado algum comportamento que pudesse ser considerado, que pudesse ser interpretado como um comportamento ruim. E aí que prossegue São Luís dizendo o seguinte, é preciso ter muita maturidade, é preciso ter muita percepção de si mesmo para ser capaz de se olhar e reconhecer, porque normalmente o avarento vai dizer que é econômico. O nervoso vai dizer que é seu organismo que fez isso, que provocou isso, que ele tem isso na natureza íntima. Cada um de nós, resumidamente, vai procurar uma desculpa para justificar esse seu comportamento equivocado. E ele vai dizer então que a cada vez que nós vamos mudando, que nós vamos percebendo, que nós vamos olhando dentro de nós esses comportamentos que nos deixariam envergonhados, e que ao fazermos o nosso balanço ao dormir, a gente acha que precisa ser melhor, no dia seguinte nós temos que procurar nos melhorar. Mas como falei antes, isso nem é fácil nem é simples. Por que não é fácil nem simples? Porque nós temos uma dificuldade dentro de nós de nos percebermos como falhos. E para nós conseguirmos fazer isso, esse autoconhecimento, ele só vem através da minha capacidade de olhar o outro. Muitas vezes nós criticamos comportamentos de outras pessoas. A gente diz assim, fulano é arrogante, Beltrano é egoísta, cicrano é chato, não sei quem é assim, fulano é nervosinho, o outro é impaciente. E assim, a gente vai colocando adjetivos nas outras pessoas, marcando essas pessoas como se elas fossem cheias de defeitos. O que a psicologia transpessoal, o que a psicanálise mais moderna vem nos dizer? Que muitos desses comportamentos que nós enxergamos nas outras pessoas são comportamentos que nós mesmos somos portadores. Ou pelo menos 99% das vezes nós somos portadores. Depois que eu aprendi essa lição, meus amigos do Humberto de Campos, eu mudei meu comportamento. Antigamente eu chegava e dizia assim, fulano é chato, fulano é não sei o quê, Beltrano é assim, não sei quem é assado e tal. Depois que eu aprendi que a gente está espelhando na outra pessoa, que eles chamam de projeção, ou seja, eu projeto no outro um comportamento que eu tenho, eu agora só vejo gente linda. Que pessoas lindas, que pessoas amorosas, que pessoas amáveis, que pessoas legais. Ora, se eu estou projetando, se eu estou vendo no outro que está dentro de mim, eu tenho que projetar essas coisas boas. Mas o que a gente aprendeu também ao longo do tempo? Que eu só me conheço através do outro. Por isso a importância da reencarnação. É no contato do dia a dia com as outras pessoas, com as suas limitações, com seus defeitos, é que eu vou percebendo também as minhas limitações e os meus defeitos. É no momento em que eu estou com aquela pessoa difícil, que me deixa nervoso, que me deixa chateado, que me deixa angustiado,
é que eu tenho a oportunidade de olhar para ela como se ela fosse uma professora, como se ela fosse uma instrutora, alguém que está nos dando uma lição, está nos trazendo uma orientação. Às vezes, antigamente, quando eu me encontrava com pessoas muito difíceis, pessoas que eu achava que tinham raiva de mim, que eu achava que não gostava de mim, eu ficava com raiva também. E ficava achando, o que é que ele tem contra mim? Por que é que ele fica me perseguindo ou ela e tal? Depois eu passei a perceber que o outro é como é. Cada um é da forma como acha melhor na sua vida, na sua existência, faz as suas escolhas e tal. Eu é que devo ser diferente. É como se eu estivesse diante de uma pessoa muito nervosa, muito irritada, muito irritadiça. Aí essa pessoa já é assim. Quando eu me aproximo dela, que digo bom dia, ela diz, só se for para você. Aí eu paro e digo assim, o que é que ela tem contra mim? Nada, é ela. Mas não é fácil, a gente fica chateado, a gente acha que é com a gente acha que a pessoa não está gostando da gente. Aí o que eu aprendi outro dia, numa lição de uma terapeuta? Ela diz assim, você olha para essa pessoa difícil, que talvez você tivesse vontade de apertar o pescoço e dizer, sua danadinha, e diz assim, professor, obrigado por essa lição difícil que você está me ensinando. Sua bravinha, que bom que você está na minha vida para poder me ajudar a domar meus próprios instintos interiores. Então, o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, não é uma frase apenas que a gente ouve e entra por um ouvido e sai pelo outro e a gente vai dormir e acordar. Não. O autoconhecimento é um processo de aprendizagem sobre si mesmo. É um processo de reconhecimento das limitações, reconhecimento das potencialidades, para que a gente possa ser capaz de ir se transformando, um passo a cada dia. Se você não é capaz de perdoar, começa desculpando. Se você não é capaz de controlar sua raiva diante de um momento de crise, procura silenciar. E como é que a gente faz isso? Aprendendo a se conhecer. Se eu sei o que é que provoca raiva, irritação, ansiedade e angústia dentro de mim, na hora que eu observar os primeiros sinais, o que é que eu faço? Eu me afasto. Na hora que eu perceber que eu estou começando a me irritar com uma determinada situação, qual deve ser o meu comportamento? Afastar. É como aquelas pessoas que têm enxaqueca. Eu conheço algumas pessoas que têm enxaqueca, e eu mesmo já tive durante um certo tempo. Começa a piscar umas luzezinhas nos olhos, começa a vir uma dorzinha sobre a sobrancelha, começa a vir um comportamento, uma coisa, outra, uma sensação de náusea, uma sensação desagradável. O que a gente sabe? Opa, é enxaqueca. O que você faz? Toma um remédio, procura um lugar mais calmo, procura um comportamento mais tranquilo, procura um lugar mais escuro para descansar. Evita as situações que são provocadoras da enxaqueca. Nem sempre é possível evitá-la, mas você já conhece os sinais. Assim é com a raiva. Quando você percebe situações que vão lhe deixar irritado, que vão lhe deixar com raiva, que vão lhe deixar nervoso, que vão fazer você explodir, o que você faz? Age antecipadamente. Esse é o processo de autoconhecimento. Conhecer nossas emoções, conhecer nossos sentimentos. Quantas vezes a gente está diante de uma situação qualquer e a gente diz assim, meu coração não está pedindo para eu fazer. Em outras circunstâncias a gente diz assim, está embrulhando meu estômago. São sensações físicas de aspectos emocionais. Quando a gente inclui nesse processo a presença espiritual e a influência dos nossos anjos da guarda, a influência dos espíritos protetores, dos nossos espíritos amigos, muitas vezes a gente não está conseguindo ouvir a intuição que o espírito está soprando em nosso ouvido. Que está dizendo, não faz, não faz, não faz. Isso passa por uma sensação física. Então a gente passa a ter um processo de, vamos dizer assim, físico, algumas vezes, não todas as vezes, por essa influenciação do nosso companheiro espiritual, para que a gente perceba o que está acontecendo. Muitas vezes, quando a gente vai entrar numa discussão, quando a gente vai entrar numa situação crítica, algo nos alerta sobre isso. E muitas vezes a gente erra, a gente continua repetindo o mesmo processo. O autoconhecimento é esse passo que a gente dá na direção dessa transformação progressiva, desse aperfeiçoamento progressivo. Isso vale também para as nossas qualidades. Muitas vezes a gente tem vergonha de ser bom, de ajudar, de ser solidário. A gente tem vergonha de não brigar. Bezerra de Menezes nos diz que nesses tempos de transição planetária, nesses tempos de dificuldade que nós estamos atravessando, nós precisamos nos desafiar pela honra de amar, pela honra de servir.
E nós, cristãos, precisamos ser reconhecidos como aqueles que mais amam e não como os que mais brigam. Muitas vezes nas nossas próprias casas espíritas, nós ficamos brigando uns com os outros, todos com boas intenções, mas querendo que a coisa seja feita do jeito que nós gostaríamos que fosse. É muito difícil nós nos desapegarmos, nós abandonarmos a ilusão do controle. Um dos aspectos do autoconhecimento é nós sermos capazes de perceber que nós controlamos muito pouca coisa. Nem nossos pensamentos nós controlamos totalmente. Muitas vezes você está querendo fazer uma coisa, você está querendo ler, você está querendo fazer uma prece, você está querendo fazer um momento ali de meditação e a mente está parecendo um cavalo desembestado. Está parecendo um burro chucro correndo em todas as direções, vários pensamentos vindo na nossa cabeça ao mesmo tempo. Quantas vezes a gente senta para tentar fazer uma meditação e começa a vir problema, conta, despesa, isso, aquilo, não sei o que, futuro, amanhã, o que vai acontecer? E a gente não controla. A memória é algo que a gente não controla. Antigamente se falava assim, perdoar é esquecer. Hoje a gente aprendeu que esquecer é estar relacionado com a memória e é um movimento involuntário. A gente esquece, mas não sabe exatamente como. E quando a gente tenta esquecer, aí é que a gente lembra. É como alguém que chegasse para você e dissesse assim, não pense em um limão, não pense em um carrinho cor-de-rosa, não pense em uma tangerina nessa época agora que as pocãs estão por aí. Não pense naquela tangerina bem bonita, aquela pocã bem grandona, bem suculenta. Ao falar da tangerina, eu já estou trazendo esse pensamento na mente das pessoas. A mesma coisa são as emoções. Nós precisamos aprender que ao nos lembrarmos de um episódio negativo, ao nos lembrarmos de uma emoção ruim pela qual nós passamos, e tudo isso vem à tona como se estivesse presente, e é físico, é involuntário. Nós não controlamos, por exemplo, o nosso organismo. Nesse momento que vocês estão me assistindo, que eu estou falando aqui nessa noite, o nosso organismo está produzindo líquidos, está produzindo hormônios, está processando alimentos, está produzindo lágrimas, está produzindo suor, e a gente não controla nada disso. Às vezes a gente não controla nem o sono. Você diz assim, eu quero dormir, não dorme. Não quero dormir, dorme. Muito pouca coisa está sob nosso controle. Mas a gente tem a ilusão que controla. E às vezes queremos controlar as vidas de outras pessoas e não conseguimos controlar nem a nossa. Esse processo de desapego do controle, abandonar as ilusões do controle, é um caminho para esse autoconhecimento. Mas isso não significa que nós vamos nos tornar pessoas moleironas, indolentes, descuidadas. Não, nada disso. Nós temos que ser pessoas ativas na sociedade. Sermos pessoas pacíficas, sermos pessoas que se conhecem e trabalham e convivem como Jesus, como Francisco de Assis, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como outras dessas pessoas, às vezes anônimas, que estão na sociedade que a gente acha que merecem o nosso respeito, que a gente gostaria de ser como elas, não significa que nós vamos nos curvar e silenciar para o erro. Não, jamais. Nós temos que combater continuamente o erro, mas nós temos que ser extremamente amorosos e solidários com quem erra. Essa é a transformação. É perceber naquele indivíduo que tem comportamentos equivocados, ou em nós mesmos, quando temos comportamentos equivocados, seres em evolução, pessoas em aperfeiçoamento. Pessoas ignorantes, no sentido, aquele que desconhece, que ignora alguma coisa. Que ignora inclusive a si mesmo. Porque nós precisamos ir nos conhecendo nesse processo de correlação com as outras pessoas. O Espiritismo é contrário à vida de isolamento. Por que contrário à vida de isolamento? Porque é justamente no contato com as outras pessoas que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos nos transformando, que nós vamos nos melhorando. Essa é a proposta que Jesus nos traz, quando ele diz, eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém chega ao Pai senão através de mim. O que é esse através dele? Não é passar por ele, como quem passa por uma porta. É seguir os seus passos, seguir o seu exemplo. Esse é o desafio que precisa ser colocado para nós a cada dia. O mundo tem dificuldades? Tem. O mundo tem problemas? Tem. Nós mesmos temos nossas dificuldades, nossos problemas? Temos. Ao acolhermos esses elementos,
que a psicanálise vai chamar do lado sombra. Ao reconhecer que nós não somos só pessoas bonzinhas, nem só pessoas malévolas, que nós somos esse conjunto. Se nós nos olharmos assim e percebermos a maravilha que é a oportunidade de estarmos todos juntos, com nossos erros, com nossos defeitos, com nossas falhas, com nossas limitações, com nossas dificuldades, essa é a porta aberta para a transformação que todos precisamos fazer, para o crescimento que todos precisamos ter. E ao percebermos que somos falhos, preste atenção, quando a gente erra, a gente gostaria de ser colocado numa praça pública e todo mundo ficar olhando nossos erros e repetindo nossos problemas, nossos defeitos? Provavelmente não. A gente gostaria que as outras pessoas fossem misericordiosas conosco. Quando a gente erra, já sabe. Mas a gente gostaria que os outros tivessem para conosco uma atitude piedosa, vamos dizer assim. Uma atitude misericordiosa. Uma atitude de perceber a nossa limitação e nos dar mais uma chance. Ou de nos dar uma chance de nós mostrarmos que podemos modificar, ainda que a gente saiba que pode errar. Não é assim que nós gostaríamos de ser tratados? É assim que nós precisamos olhar as outras pessoas. Todos nós erramos, todos nós temos falhas. Quem ama, às vezes, magoa a pessoa amada. E é esse reconhecimento de que quem ama também pode magoar, de que quem ama também pode fazer coisas erradas e pode fazer coisas equivocadas. E isso não significa que ela não nos ama, significa que ela é imperfeita, assim como nós somos imperfeitos. Isso acalma nosso coração. Não é fácil, não é simples, jamais. Vocês podem dizer assim, Emilson Piau, você está falando para a gente que o autoconhecimento vem de um processo de engolir sapo? Sim, mas não é fácil. Vem de um processo de domar a minha raiva? Sim, mas não é simples. É um processo. Às vezes a gente se comportava dessa maneira equivocada e não percebia a bobagem que estava fazendo. Agora a gente começa a se envergonhar disso. É isso que o São Luís vem dizer nessa questão 919A, quando ele diz assim, a cada dia. Então não é de uma vez, não é num instante. A gente não vai dormir um dia de uma forma e vai acordar transformado no dia seguinte. É um processo de cada dia. Eu gosto de usar mais recentemente um exemplo que é de mim mesmo. Quando eu olho de uma fotografia minha de 30 anos atrás, quando eu era bem pequeno, estou brincando. Quando eu olho uma fotografia minha de 30 anos atrás, que meus cabelos eram pretos, que eu era mais magro, que eu tinha outras características, e olho para uma fotografia minha, eu não percebi que essa transformação passou. A gente dorme e acorda e não se vê diferente, mas quando a gente vê a soma dos anos, a passagem do tempo, é que a gente vai perceber o quanto nós somos diferentes. Assim é esse processo de autoconhecimento. Nenhum de nós vai acordar no dia seguinte transformado. A cada dia nós temos que ir dando pequenos passos nessa transformação, até o dia em que a gente vai olhar para trás e vai ver como eu sou melhor hoje do que era 10 anos atrás. Como eu sou melhor hoje do que eu era ontem. Essa é a proposta da reencarnação. Sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. O autoconhecimento não necessita de um recolhimento, de um isolamento, de um afastamento das outras pessoas para que ele aconteça. Pelo contrário, ele necessita que nós, como cristãos, nós, como espíritas, sejamos capazes de ir para a sociedade, de estar no mundo, de conviver com as pessoas difíceis, que vão conviver conosco também com nossas dificuldades. Porque quem não gosta de nós também é nosso professor. Quando alguém diz para a gente, você é chato, você vai parar e vai olhar, está espelhando, hein? Está projetando os seus defeitos em mim, mas ele pode estar falando a verdade. Mas você é isso, você é orgulhoso, você é não sei o que, você é isso, você é não sei o que lá mais, é isso, tal. Várias coisas que pode dizer sobre nós. A gente tem que ter a humildade, ao invés de brigar com a pessoa pelo nosso orgulho e nossa vaidade, de silenciar e dizer, obrigado por apontar um ponto de melhoria em mim, um ponto de transformação dentro de mim. Às vezes, no momento de raiva, alguém fala alguma coisa de forma impensada e a gente aí fica remoendo aquilo. Como se a pessoa tivesse assim, vixe, foi injusto comigo. Ao invés de pensar dessa maneira, a gente devia parar para pensar e dizer assim,
é uma oportunidade de melhoria, porque essa pessoa talvez num momento normal, numa situação onde ela não tivesse com raiva, ela não me falasse isso que está dentro do coração dela. Ela não queria falar, mas falou. Qual é a atitude que a gente precisa ter de benevolência, de indulgência, de perdão de nós mesmos diante da vida? É colocar no tribunal da nossa consciência um advogado de defesa. Às vezes a gente se culpa, se acusa, se acha incapaz, mesmo nós espíritas, às vezes, por conhecermos a doutrina, achamos que podíamos estar muito mais à frente do que onde estamos. Essa é uma atitude pouco misericordiosa conosco e é uma atitude que não corresponde ao conhecimento de si mesmo. Se nós utilizamos os mecanismos propostos por São Luís no Livro dos Espíritos para o autoconhecimento, nós vamos perceber que nós estamos no lugar evolutivo onde foi possível que chegássemos. Para darmos passos mais largos, nós temos que aprofundar esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, de autodomínio. É de nós para o mundo, mas nós só conseguimos perceber se a transformação ocorreu quando o outro olha para nós. E quando nós percebemos e sentimos que somos mais tolerantes, somos mais solidários, somos mais amigos. É uma construção, é um processo. Finalizando, quero mais uma vez parabenizar a Associação Espírita Humberto de Campos pelos seus 50 anos e dizer que todos nós, a cada dia, temos essa oportunidade maravilhosa ao estudar a doutrina que os Espíritos nos trouxeram, de irmos nos transformando, irmos nos aperfeiçoando. E 50 anos se passaram, outros 50 virão, e a cada novo dirigente, a cada nova pessoa, que ela possa ser acolhida com amorosidade e que vocês possam, contando com a ajuda do plano espiritual e dos mentores espirituais, continuar semeando luz por todos os lugares, a partir desse ponto de luz que é a Associação Espírita Humberto de Campos. Agradeço mais uma vez a Beth e aos dirigentes pelo honroso convite, parabéns pelo cinquentenário e que novos e bonitos trabalhos continuem acontecendo nessa casa. Muita paz, muita luz e até uma próxima oportunidade.